Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês estão assistindo. É, Como eu havia dito nas nossas aulas, é, nessa semana, dos dias 27 e 29, nós não vamos ter aulas presenciais, porque eu vou estar viajando para o congresso. E de forma a não atrasar tanto o cronograma da disciplina, vou estar gravando aqui um conteúdo para vocês, tá? Acho que já foram muitas datas aí que nós não tivemos aulas, né? Teve feriado, teve Compex, né? E agora essa semana tem um congresso. Então assim, né? Não sei, eu acho que aula assim, é um pouco complicado, né? Acaba sendo um pouco monótono, né? Acaba sendo mais chato do que o normal. Mas, assim, vamos ver como vai fluindo e tal. E tem a questão da data da prova também, né? A princípio vamos tentar manter ela no dia 6 de dezembro, mas se precisar, tá? Isso aí a gente pula para a semana seguinte, né? Porque no dia 6 dá numa quarta, qualquer coisa a gente pula para segunda-feira, né? Porque meu objetivo aqui é fazer alguns exemplos com vocês, estar tá explicando uma parte nova do conteúdo também, mas acho que vai ser importante estar fazendo às vezes algumas explicações de forma presencial. A aula anterior à prova, acho que seria muito bom que fosse uma aula de exercícios, né? Às vezes para tirar algumas dúvidas. É, eu estou gravando essa aula na sexta-feira, né, dia 24. Uh, Provavelmente eu vou separar em alguns vídeos, tá? Então, assim, na aula passada nós estávamos vendo sobre, né, a gente terminamos de ver sobre transformada Z, fizemos alguns exemplos, é, e aí começamos a fazer alguns exercícios sobre transformada Z inversa, tá? Para quem não estava presente, né, nós fizemos esses dois primeiros exemplos aí, né, essas equações 7 e 8, né, e só recapitulando, assim, para trabalhar com transformada Z inversa, é, é bem tranquilo, tá? Basicamente, vocês precisam realizar a expansão em frações parciais. E talvez essa seja a maior dificuldade, né? Fazer essa expansão, determinar os coeficientes, tá? Então, por conta disso, que eu sugiro fortemente para vocês darem uma olhada nos slides anteriores, na parte do professor Alisson, e estarem revisitando ali como que faz a expansão, né, as formas de, de encontrar os coeficientes, né, porque assim, é de fundamental importância essa parte aqui, tá? Então assim, na aula de hoje eu pretendo fazer esse exemplo, esse terceiro exemplo, tá? Com vocês. Talvez esse vídeo seja só sobre esse exemplo. E aí vamos depois vou estar falando sobre algumas propriedades da transformada Z, como que ela se comporta, por exemplo, quando nós temos sinais com deslocamento, né, seja para a direita, seja para a esquerda, como que isso afeta no domínio da frequência, né, no domínio Z. É, e outra questão, né, a gente vai ver essa parte de propriedades. Vamos estar vendo, né, um exemplo, né, de como que essas propriedades podem nos auxiliar para estar realizando essas transformadas, tá bom? E aí posteriormente nós vamos ver como que resolve equações de diferença utilizando transformada Z, né, e fazer alguns exemplos, tá? Então é isso, gente. Uh, Como eu vou estar fazendo esses exercícios, né, vamos ter alguns exemplos, então algo, né, numérico e tal, vou estar utilizando aqui uma lousa virtual, e assim, é bem lento e tal, então às vezes para ficar um pouco mais fluido, um pouco mais rápido, às vezes eu dou pause aqui na gravação
escreva a expressão, né, para não gastar tanto tempo e vocês só, né, às vezes não ficar tão monótono. Né, às vezes eu dou um pause e aí vai já aparecer a equação lá escrita e aí a gente vai conduzindo dessa forma, tá? Para ficar um pouco mais ágil também, né? Porque não enrolar tanto, tá? Então, pessoal, esse aqui é o nosso. Nós temos esse sinal, né? X de z. No numerador, 2z, que multiplica 3z mais 17. E no denominador, z menos 1, que multiplica z quadrado menos 6z mais 25. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né, é encontrar todos os polos, tá, dessa, dessa, dessa equação. A gente tem um polo em z, desculpa, em z igual a 1, e a gente precisa, né, encontrar quais são as raízes desse polinômio aqui de segundo grau, tá? Então, né, se a gente fazer um Bhaskara aqui, nós vamos encontrar que as raízes são, colocar aqui Z1, ela é 3 menos, né, já pegando aqui a colinha, né, 3 mais 4J, né, e aí como são raízes complexas, a segunda raiz é só o conjugado, então é 3 menos 4J, perfeito? Então, ou seja, nós podemos escrever isso daqui da seguinte forma, né? Então, o que nós temos aqui é o numerador continua igual, né? O que a gente fez foi só encontrar as raízes desse polinômio aqui, né? Que são essas raízes complexas, né? E a gente escreve z menos a primeira raiz, tá? E vai ficar menos 3 menos 4j, e z menos a segunda raiz. Aí fica z menos 3, menos com menos, mais 4j. Então, se a gente fizer aqui a expansão em frações parciais, vai ficar da seguinte forma, né? Então aqui, né? Só para agilizar. Então a gente tem nós ficamos com essa função x de z. Se a gente faz a expansão em frações parciais, né? Só como eu disse, né? Quando a gente está trabalhando para fazer a transformada inversa, nós vamos sempre realizar a expansão, né? Não de x de z, mas de x de z sobre z, né? Que aí, quando a gente chegar lá no final, esse z vai passar, vai ficar no numerador, e aí, olhando naquela tabela de transformações, a gente vai chegar em termos que dependem de n, somente de n, né, no argumento, e não de n menos 1, tá? Né? A gente fez aquele primeiro, só depois vocês dão uma olhada no primeiro exemplo, que nós fizemos a expansão de x de z, e aí depois nós mostramos que é mais conveniente fazer essa expansão de x de z sobre z, no caso, tá? Então, o que a gente faz? Vamos multiplicar todo mundo por 1 sobre z, né? E aí é como se esse z aqui passasse para baixo, tá? E aí a gente vai ficar com a seguinte expansão, né? A gente tem um coeficiente a z menos 1 mais b z menos 3 menos 4j mais c z menos 3 mais 4j. Para determinar esses coeficientes aqui é bem tranquilo, né? A gente pode utilizar o método de Heaviside. Então, vai ficar... Vou pular aqui, né? Para o próximo. Vai ficar da seguinte forma. Então, pessoal, utilizando o método de Heaviside é bem tranquilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso daqui, né? E aí, o que vai ser A? A vai ser igual essa expressão aqui, né? Só que sem o z, né? Porque o z passou aqui para baixo, né? Então a gente está expandindo
x de z sobre z, né, que é justamente isso daqui, sem o z, né, sem o z, né. E aí vai ficar 2z, 3z mais 17 sobre isso daqui. O a, né, ele vai ser igual, o numerador se mantém, né, e aí o heaviside é o quê? Regra da mãozinha. Vou esconder, né, vou desconsiderar esse primeiro, né, e mantenho os outros dois, tá? Isso aqui para facilitar, né? O que é esse produto aqui? Esse produto é justamente esse termo aqui, né? Então, na hora de determinar o A, dá um zoom aqui, é aquele numerador, né? 2, 3 e mais 17. E o denominador, que é esse produto desses é, desses dois termos. E nós vamos fazer z ser igual a 1, certo? O A está relacionado com esse polo, z igual a 1. Para determinar o B, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, o numerador se mantém, só que eu vou pegar e vou... o B está relacionado com esse polo aqui, 3 mais 4J, né? Então, a gente vai... regra da mãozinha, né? Desconsidera esse e deixa z menos 1, z menos 3 mais 4j. Tá? Então é isso aqui, ó. 2, 3z e tal, sobre z menos 1, que multiplica z menos 3 mais 4j. E nós vamos fazer, né, z ser igual a 3 mais 4j, né? Z mais... Oh, 3 mais 4j, desculpa. E aí a mesma coisa com c, né? Só que com c, a gente vai ignorar esse termo aqui e fazer z ser igual a 3 menos 4j, tá? Então aqui é bem tranquilo. A, 2z, 3z mais 17 sobre z quadrado menos 6z mais 25. E nós vamos fazer z ser igual a 1. Substituindo, nós encontramos que A vale 2, tá? No caso do B, nós vamos fazer z ser igual a 3 mais 4j, tá? Substituir aqui por, né, dessa forma. Algo que é mais fácil de fazer, gente, né? Eu não estou colocando aqui o passo a passo, né? Principalmente por essa limitação da lousa. Mas acho que acredito que o mais fácil seja vocês transformarem isso daqui. Não, com certeza é o mais fácil. É, transformar isso daqui, né? Tá na forma retangular, transforma para a forma polar, né? Então você vai ter o módulo, igual tá aqui, esse formato aqui, ó. Você vai ter o módulo do número, né? Que vai ser 5, né? Módulo 5. E aí e elevado a menos j e o ângulo, né? O θ, né? Vocês fazem um arco tangente aqui, vocês encontram o θ, né? Então vocês vão ter um número aqui dessa forma, né? E aí substitui, calcula aqui tudo, né? E aí vocês vão chegar nesse resultado aqui, que b vale 1,6 e elevado a menos j 2,246, né? Aqui é a mesma coisa, tá? E aí a nossa constante c, né, deu a mesma coisa, só que aqui a gente tem um menos j e aqui a gente tem só j, tá bom? Então, nós encontramos aqui, através do método de Heaviside, as constantes a, b e c, né? Então a gente pode voltar aqui, né, e substituir, né? E a gente pode substituir esses valores que a gente encontrou nessa equação aqui. Então, dando sequência aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, né, foi pegar essa primeira expressão, através do método de Heaviside, A, B e C, né, encontramos as constantes, né, os números, e aí eu substituí naquela expressão, né, então fica o A, que é 2, sobre Z menos 1, o B, que é 1,6Z elevado a menos J 2,2, sobre esse Z menos 3 menos 4 menos J4 e o outro. E aí, né, quando a gente está fazendo quando nós estamos trabalhando para fazer a transformada inversa, nós expandimos em frações parciais
x de z sobre z, mas tem que sempre tomar cuidado que na hora de realizar a transformada, né? Tipo assim, na hora de ir lá na tabela para olhar as relações de transformação, nós temos, né? O que nós estamos querendo transformar é x de z e não x de z sobre z. Então, por mais que a expansão tenha sido feita x de z sobre z, tem que lembrar sempre, né, de multiplicar, né, passar esse z multiplicando todo mundo, né, e aí a partir disso daqui, né, a gente vai lá olhar na tabela, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi esse z multiplicando, tá? E aí agora é bem tranquilo, né? A gente tem algo que é uma constante multiplicado por z sobre z menos 1, né? Isso aqui a gente conhece bastante, né? Que, né? Esse aqui é esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que está como tabela 1. Tabela 5.1, se não me engano. Não, é 5.2. Tem um erro no livro. Que ele não tem a tabela 5.1. Mas tá, né? Então, essa identidade 6 aqui, tá? Que é o que a gente mais trabalhou, né? Então, a gente tem um z sobre z menos gama, né? E a transformada disso é gama elevado a n, u de n, né? Então, se a gente vem aqui, né? Z sobre Z menos 1 gama, né? No caso, o nosso gama aqui vai ser 1, né? Então, vou até colocar aqui, né? Então, olhando na tabela, né? Tabela 5.2 do LAT, né? Essa tabela vocês vão ter disponível na hora de fazer a prova, tá? Não precisa querer decorar nem nada, mas assim, essas expressões aqui, né? Principalmente essa daqui, são bem triviais, né? Então, essa aqui vocês já é bom saberem de cabeça, né? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2, né? Constante, que multiplica z sobre z menos 1. Como é que ela é? Fica gama elevado a n, u de n. Então, né? Vamos voltar lá, né? Vai ficar o gama, né? Que é 1, né? Então, fica 1, né? 1 elevado a n, né? A gente nem precisava escrever, u de n. Certo? Aí tá, a gente precisa agora determinar esses caras aqui, né? Tinha esquecido de fechar aqui. Então a gente tem ó, um número complexo no numerador, né? Multiplicando um z sobre z menos outro número complexo, né? Então, a gente tem que vir aqui na tabela e procurar, né? Desse lado direito, né? Do lado de x de z, algo dessa forma, tá? Então, só adiantando aqui um pouquinho, né? Vai ser exatamente isso daqui, tá? Então, esse par 12b, né? Deixa eu colocar, dividir a tela, para ver se fique mais fácil de enxergar. Então, aqui, ó, esse par aqui, ó, tá? Então, a gente tem algo do tipo, né? 0,5 r e elevado a j θ, né? Então, por exemplo, aqui, ó, e elevado a j θ é isso aqui, ó, e elevado a j θ, né? Então, o nosso θ seria menos 2,2, tá? Então, vou passar aqui para mais uma, né? Então, vamos tentar enxergar o que é isso daqui, né? O nosso θ, né, seria esse θ aqui seria menos, né, 2,2. Aqui eu tinha encontrado, né, 2,246, tá? Eu estou usando 2,2 só pela facilidade aqui mesmo, tá? Então, o nosso θ vale isso, tá? Olhando aqui, ó, 0,5 vezes R, tá?
Então seria 0,5 vezes R é esse 1,6, tá? Então, isso significa, né, que o nosso R, né, aí vai ficar aqui, ó, 0,5 vezes R é 1,6. Aí eu passo 0,5 dividindo, né, fica 3, é 1,6, né, então dá 3,2, tá? R vale 3,2. Opa, beleza. Quanto que vale o nosso gama? O nosso gama é esse cara aqui do denominador, né? Então, o nosso gama é, na realidade, 3 mais J4, né? Então, vou escrever aqui, ó, gama é 3 mais J4, certo? Ok, né? Então, vocês reparem o seguinte, que aqui, né, nós vamos fazer a transformação de dois termos, né? Que a gente tem dois termos iguais, né? A diferença aqui, ó. Qual que é a diferença? Aqui é aqui não tem o menos, aqui tem o menos. Então é tipo o número e o conjugado, né? O número e o conjugado, né? Então é bem essa cara desses dois termos aqui, né? Então a gente vai transformar eles, vai fazer a transformada inversa dos dois simultaneamente, tá? O que essa identidade aqui está nos dizendo é que a transformada desses dois caras, né, dessa soma, é justamente isso daqui. R gama elevado a n, cosseno de beta n mais θ, né? Onde beta é o ângulo de gama, né? Então, vamos ver o que a gente precisa, né? O que a gente precisa determinar. Então, aqui, ó, gama é isso, né? R eu já sei, θ eu já sei, né? Ah, tá. Aqui vai ficar mais fácil, né? Ele fala aqui, ó, gama é o módulo de gama e o ângulo, né? Se a gente fizer isso daqui, né? Isso aqui é fácil. Módulo desse número aqui é 5, né? Módulo de... Então, vou colocar assim, ó. Vou colocar uma setinha, né? Então, ó, módulo de gama é igual a 5, né? E o módulo e o ângulo, né? O ângulo disso daí dá, né? Vocês façam para conferir, mas eu tinha feito aqui. O beta dá 0,9. Tem uns quebrados, mas como eu tô arredondando. Ah, uma coisa, sempre trabalhem com esses números em radianos, tá? Acho que é mais interessante, mais conveniente, tá? Então vamos lá. Então, como é que vai ficar a transformada desses dois termos aqui, né? Vai ser exatamente isso daqui, né? Então a gente vai somar, né? Vou aumentar não. Então é somar aqui, né? 12b. R, quanto que vale o nosso R? 3,2. Então, 3,2, tá? 3,2 módulo de gama, né, elevado a n, né, o módulo de gama nosso é 5, certo? O módulo de gama é 5. Então, ixi Maria, ficou grande demais. Tá, essa tela dividida fica difícil. Então vai ficar módulo de gama elevado a n, né? E aí vai ficar cosseno, né, de beta, que é o 0,9, né? Então beta a gente encontrou, né? Arco tangente, né? 0,9n mais o θ. Só que o θ é um valor negativo, né? Aí aqui, ó, só para finalizar mais θ vezes o de n. Vou aumentar aqui, vai ficar mais fácil. Então, mais θ, né? Então, menos 2,2, né? Vai ficar aqui menos 2,2, que multiplica o de n, tá? Perfeito? Então, gente, né? Vocês podem, se quiser, pode
pode, né, juntar isso aqui, colocar em evidência. Mas então, quando vocês tiverem polos complexos, tá? Caiu em polos complexos, procede da mesma forma, faz a expansão x de z sobre z, encontra os coeficientes a, b e c, né? A, b e c, multiplica por z, e aí vocês vão cair provavelmente em algo dessa forma, tá? E aí, gente, é olhar a tabela, tá? Procurar aqui, procurar assim, olha, o que que eu tenho aqui de parecido, né? De onde que vem esse R aqui, esse θ? Gente, isso é como se fosse uma forma geral, tá? Então você tem um número aqui, né? E essa dedução aqui, ela foi feita com base nesses parâmetros, tá? Então você olha para o que você tem e faz adequar com o que está na tabela, tá bom? Né? Então você tenta escrever de uma forma que está aqui na tabela, que aí batendo o olho na tabela, você já consegue fazer o cálculo disso, tá? E assim, né? Sempre, né, tomar cuidado, né, para trabalhar com números complexos, tá? É, né, por exemplo, aqui, né, isso aqui é tranquilo, né? Tirar o módulo, achar o ângulo, acho que vocês não têm dificuldade com nada disso. Mas então é isso, gente. Esse é o primeiro exercício, né? Se vocês quiserem, né, depois a gente pode fazer, na aula anterior à prova, a gente pode estar fazendo um, um outro exercício desse aqui, tá? Pra, caso tenha ficado alguma dúvida. Ou a gente pode também marcar talvez uma aula, né, uma reunião online também, e aí vocês trazem dúvidas. E, e eu acho que é isso, gente. Tá bom? Obrigado e até mais.